Olá, meus amados irmãos e todos os amigos que acompanham a EBD online da Primeira Igreja Batista de Manaus, a nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, de abril a junho, estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje veremos a lição que fala sobre a forma de Jesus ensinar. Estaremos falando dos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua brilhe justiça. também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, o foco dessa lição está então na forma de Jesus ensinar. Jesus foi chamado mestre por excelência, porque Jesus dominava as técnicas ou a arte de ensinar. E no capítulo 13, nós vamos ver, onde está o foco desta lição, que o uso que Jesus fez das parábolas para ensinar verdades espirituais às pessoas que se chegavam a ele para ouvir, mas principalmente também para serem curadas. As multidões que se chegavam e os discípulos também eram ensinados através de parábolas, as quais Jesus detalhava para eles. Mas antes de chegarmos ao capítulo 13, nós veremos no capítulo 12 a questão do sábado, da guarda do sábado. E veremos então o embate que Jesus, a partir deste capítulo 12, vai ter de forma mais acirrada com os fariseus, ou os fariseus contra Jesus, por causa do ensino de Jesus. Vamos ler então no capítulo 12 de Mateus, os primeiros versículos que narram então essa questão da guarda do sábado, que era tanto defendida pelos fariseus. Diz assim o texto: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apropriação, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e ele então, com o intuito de acusá-lo, e eles então, os fariseus, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Essa então é a narrativa sobre a questão do sábado. O texto diz então que Jesus estava passando por uma seara e os discípulos com fome, Jesus e os discípulos passando por uma seara, com fome, resolveram colher espigas. E as debulharam e comeram essas espigas. Os fariseus de plantão, observando a atitude dos discípulos de Jesus, questionam Jesus. Diz: Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. E Jesus vai responder a eles usando pelo menos 3 argumentos. Mas antes é importante saber que o sábado, ou sabat para os judeus,
significa descanso, repouso. Era uma prescrição que está lá no Antigo Testamento. Jesus, então, vai argumentar contra os fariseus porque estão acusando Jesus de quebrar esta guarda do sábado. E os fariseus eram muito rígidos com essa questão da guarda do sábado. É tanto que eles criaram pelo menos 39 prescrições para detalhar o que seria trabalho no sábado, contrariando a lei do descanso. 39 prescrições. Então, no raciocínio deles, o que os discípulos fizeram, colher, debulhar e comer as espigas, seria comparável a preparar uma refeição. Então, os discípulos teriam quebrado vários preceitos da lei. Então, Jesus argumenta com eles usando, então, 3 temas tirados do Antigo Testamento, né? Jesus, então, contraria a colocação deles com 3 argumentos retirados do Antigo Testamento. O primeiro, ele fala da atitude de Davi. Isso está registrado em 1 Samuel 21, de 1 a 6. Ainda não existia o templo, era o templo do tabernáculo, né? Onde o sacerdote fazia os sacrifícios. O rei era Saul, que foi deposto, não ainda deposto, mas foi tirado da presença de Deus. Deus acabou com o reinado de Saul no sentido de não estar mais abençoando o reinado de Saul, e Deus mandou que Samuel ungisse Davi. E Saul começou então a ficar com inveja de Davi por causa das suas vitórias, das suas lutas e vitórias, e ele começou a perseguir Davi. Davi, fugindo de Saul, foi até o tabernáculo, procurou o sacerdote e pediu comida. O sacerdote não tinha nem pão nem outro tipo de comida. E disse para Davi: olha, eu só tenho aqui os pães da presença, né, da preposição. Desculpem, da proposição. Então, ele disse isso para Davi. E Davi, então, tomou desses pães e comeu junto com os seus homens. Agora, o que nos chama a atenção é por que Jesus usou esse argumento, se estava se tratando da lei do sábado. No registro de Mateus, isso não fica esclarecido. Mas quando nós vamos ver o que a lei diz sobre esses pães da proposição ou da presença que ficavam diante da presença de Deus lá no tabernáculo, nós vamos ler Levítico capítulo 24 e nós vamos entender por que Jesus fez uso desse argumento, né? Levítico capítulo 24 vai dizer assim, a partir do versículo 5: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porá, presta atenção, em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, irmãos, quando Jesus faz uso desse argumento de que Davi foi ao tabernáculo e o sacerdote lhe deu dos pães que só o sacerdote podia comer, foi num dia de sábado. Porque o versículo 6 de 1 Samuel 21 corrobora com isso, diz assim: então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença ou da proposição, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Que dia era esse? No sábado. Então, Jesus faz uso desse argumento,
dizendo que no sábado, Davi e seus homens comeram do pão que era só para os sacerdotes comerem, porque eles estavam com fome. O segundo argumento de Jesus trata do trabalho que era feito no templo. Também o Antigo Testamento nos esclarece isso. Números 28, a partir do verso 9, ou verso 9 e 10 precisamente, vai dizer assim: no dia de sábado oferecerás dos cordeiros de um ano, dois cordeiros de um ano sem defeito e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, os trabalhos no templo, as ofertas no templo, os sacrifícios no templo, a adoração no templo não parava no sábado. Os sacerdotes tinham a prescrição da lei, que era maior que a lei do sábado, de que eles deviam oferecer os sacrifícios ao Senhor todos os sábados, também aos sábados. Jesus então usa esse argumento e assim vai mostrando para os fariseus que eles estão errados em querer valorizar tanto essa lei da guarda do sábado como eles estavam fazendo, vinham fazendo. Então, eu fiquei pensando que poderíamos dizer assim, quer dizer que a adoração que se oferecia a Deus superava todas as regras e normas do sábado. E agora está ali, diante dos fariseus, alguém que vai oferecer a Deus um sacrifício maior do que os que são feitos no templo, sacrifício perfeito. Por isso, ele é maior que o templo, onde esses sacrifícios eram feitos no sábado. Então, por isso, eu acredito que Jesus diz isso, que está ali quem é maior do que o templo, ele mesmo. E o terceiro argumento de Jesus é que ele lembra os fariseus que se eles soubessem o que significava misericórdia, quero e não sacrifício, citando o livro de Osés, capítulo 6. Os fariseus, como nós vimos mais para o final do Evangelho de Mateus, no capítulo 23 precisamente, verso 23, Jesus vai dizer para eles assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais eram? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está chamando a atenção deles que eles estavam esquecendo da misericórdia. A necessidade humana era maior do que a lei da guarda do sábado. E eles estavam colocando muitos preceitos em cima dessa questão da guarda do sábado, esquecendo da misericórdia. Por causa do sábado, alguém que estivesse com fome ia morrer de fome, não ia preparar uma refeição. Mas é interessante que na história dos judeus, o comentarista Barker conta que em alguns momentos dessa história, judeus morreram porque eles não ousaram defender a sua vida porque estavam no sábado. Imagine só o raciocínio. Então Jesus vem contrariar esse pensamento dos fariseus que esqueciam da misericórdia. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que só pela graça que nós podemos agradar a Deus, porque ninguém seria justificado pela lei, porque ninguém consegue cumprir todos os preceitos da lei. Ainda que eles colocassem todos esses pormenores, seria ainda mais fácil serem quebrados. Jesus enfatiza que o que está em evidência aqui é a graça, é a misericórdia e não a letra da lei. Muito bem. A seguir, o texto nos fala da cura do homem da mão ressequida, da mão que tinha sido esmagada. Depois desse incidente da seara, então o texto diz que Jesus entrou numa sinagoga, a sinagoga deles, dos fariseus, dos escribas. Lucas diz que foi num outro sábado, não necessariamente no mesmo sábado. Mas a ênfase de Mateus é o fato de que a partir desse capítulo 12, os fariseus e os escribas, eles vão declaradamente
tentar achar um tropeço de Jesus na lei para acusá-lo, porque o ensino de Jesus estava contrariando o seu ensino e Jesus estava chamando a atenção de todos que iam atrás dele. Então, Mateus diz então que eles questionam Jesus se é lícito curar no sábado. Jesus responde com uma colocação, né? Quem dentre eles, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não faria todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Então, Jesus mostrou que o que eles cobravam dos outros, eles deixavam de praticar. Porque se a ovelha caísse num buraco, numa cova, eles iam lá e tiravam a ovelha de lá. Como é que eles estavam perguntando se era lícito fazer o bem a alguém que tinha a mão esmagada? Segundo Barclay, ele diz que há um registro num texto que não entrou no cânon sagrado, de que este homem seria um homem que trabalhava com construção e que teria a sua mão esmagada num desses trabalhos e agora não podia trabalhar e dependia dos outros para o seu sustento. Ao curar aquele homem e trazê-lo à sua mão à normalidade, Jesus está devolvendo a ele a dignidade de trabalhar e se autossustentar. Então, a ênfase da questão da misericórdia, de fazer o bem no sábado. Barclay também conclui dizendo que o raciocínio aqui é que a questão do amor está em primeiro lugar, nesse sentido, porque Jesus chamou a atenção lá em João 13, nos versos 34 e 35, dizendo assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, o amor ao próximo, ele nos permite cumprir toda a lei. E os fariseus esqueciam da misericórdia, do amor, e enfatizavam a letra da lei. A partir desse momento, os fariseus deliberadamente vão planejar como matar Jesus. E diz o texto que Jesus se retirou dali, né, para não provocar tumultos, não provocar conflitos, também para que o povo não o quisesse fazer um líder revolucionário. Por isso, o texto vai registrar o cumprimento das profecias lá de Isaías, né? Mateus vai citar Isaías 42, quando fala da maneira como Jesus agiria no meio do povo. Diz assim Isaías 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, nem a chama que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, para que o povo não fizesse um Messias guerreiro, Jesus age dessa forma. Ele, na verdade, é o servo sofredor, né? Ele é a ovelha muda perante os seus tosqueadores, que vai se deixar crucificar para que haja libertação providenciada pela justiça de Deus, que leva sobre ele, sobre Jesus, todos os nossos pecados e nos declara justificados. Ele é a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não é o Messias revolucionário que alguns queriam. Muito bem, na sequência, mais para o final do capítulo, a partir do versículo 22, os fariseus vão blasfemar, porque eles vão atribuir os milagres que Jesus fazia, especificamente esse de libertação,
onde ele liberta uma pessoa endemoniada que por causa da possessão demoníaca era surdo e mudo, porque quando Jesus expulsa o demônio, aquele homem volta à sua normalidade de falar, consequentemente de escutar e falar, né? Muito bem, eles então, vendo a admiração do povo pelo que Jesus fez e questiona, não é esse, né, o Messias, eles então vão dizer que Jesus expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul, ou Satanás. Jesus então questiona com eles, né, e diz assim, por quem expulsam os seus filhos? Né? Porque certamente o raciocínio era de que eles, os próprios judeus, expulsavam em nome de Deus, como representantes de Deus. Então, por que eles estão dizendo que Jesus expulsa por o maioral dos demônios? Né? Mas então, como é que eles podem achar que o Filho amado de Deus, que já foi declarado lá no batismo, sobre quem está o Espírito de Deus, expulsa demônios por Beelzebul? Né? Mas a resposta de Jesus, o argumento de Jesus vai mostrar que esse reino de Satanás, se fosse assim, estaria dividido. Se é o próprio maioral que expulsa os demônios, então esse reino está dividido, esse reino não teria como subsistir. Na verdade, esse reino não vai subsistir para sempre, porque o valente Jesus é capaz de amarrar este que tem esse poder, né? Beelzebul, Satanás, e libertar os cativos dele. O valente Jesus invade o seu reino e liberta os cativos desse Beelzebul. E esse reino, então, realmente não vai subsistir. Foi para isso que Jesus veio. Penso que, no fundo do coração, os fariseus, sem saber, ou por ignorância, né, eles estão, de alguma forma, já blasfemando, porque a Bíblia diz que Jesus tem o Espírito de Deus. Mas, na verdade, nós não sabemos quem será julgado por isso. Só no final, os homens serão julgados pelas suas palavras, a Bíblia diz isso, esse texto diz isso, e Deus, então, é que vai julgar aqueles que blasfemam. A verdade é que se alguém rejeita a palavra de Deus e o testemunho que o Espírito Santo dá dessa palavra no seu coração e rejeita a verdade que está sendo revelada a ele, ele já está rejeitando a salvação de Deus que vem através do convencimento do Espírito. E aí estaria blasfemando contra Deus. Mas só Deus é que vai julgar isso no final. Jesus conclui essa narrativa falando então sobre a árvore e os frutos. Árvore boa, frutos bons. Árvores má, fruto mau. Pelo fruto se conhece a árvore. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus mostra que o problema é interno, é no coração. E se alguém rejeita o testemunho do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não tem como receber o perdão de Deus para seus pecados. Como já falei, nós não temos como saber se alguém está fazendo isso. Mas no dia do juízo, os homens vão ser julgados, todos nós vamos dar conta do que falamos. Então, lá, Deus vai dar o veredito. Mas é certo, como já me referi, se alguém deliberadamente rejeita o testemunho do Espírito, que o convence da verdade do Evangelho, e ele rejeita isso deliberadamente, ele já estaria rejeitando a salvação. No final, os fariseus pedem um sinal. E Jesus é categórico em dizer que o único sinal que vai ser dado é o do profeta Jonas, fazendo a ilustração do que aconteceu com Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe, do que vai acontecer com ele, que vai ser morto. Ele vai deixar ser crucificado pelos nossos pecados, vai se deixar morrer, ser morto pelos nossos pecados, vai ficar sepultado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Este é o único sinal que Jesus disse que vai dar, é o sinal da salvação. No final, ele fala sobre a estratégia de Satanás, mas para o finalzinho da estratégia de Satanás, quando um demônio sai de uma pessoa,
Ele anda pelos lugares áridos e, não achando um lugar onde habitar, ele volta à mesma casa, ou seja, a mesma pessoa, com outros demônios, e achando ali a casa limpa, ele invade aquela casa, se aposta daquela pessoa e diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. A família de Jesus procura ele diante do que ele estava fazendo, e é interessante nós lembrarmos que principalmente os irmãos de Jesus não acreditam muito, não entendem muito o ministério dele. Seria bom fazermos uma leitura do que está no capítulo 7 de João para entendermos isso. E Jesus então vai dizer que a sua família são aqueles que fazem a sua vontade, que obedecem à vontade do Pai, assim como ele estava obedecendo. Termina então esse capítulo assim. Entramos então nas parábolas, no ensino de Jesus através das parábolas, o método que Jesus usou. O que é uma parábola? Segundo o comentário bíblico de Moody, são narrativas especiais que Jesus usava para transmitir verdades espirituais através de comparações. Embora Jesus não seja o inventor do ensino por meio de parábolas, o uso que ele fez desse método ultrapassou em muitos dos outros mestres na eficiência e profundidade das verdades descritas. Então, Mateus registra nos versos 34 e 35 que a razão do uso de parábolas por Jesus era um cumprimento do que disseram os profetas. Há uma citação do Salmo 78, 2, em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, no final do versículo 35. Esse é um salmo de Asaf, que lá nesse salmo ele relata as coisas que Deus fez no passado pelo seu povo, ele vai contando a história. Mas nos versos de 10 a 18, há uma citação de Isaías 6 e 9, onde diz assim: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, Jesus faz uso de parábolas, cumprindo também as profecias do Antigo Testamento, porque parte desse povo não vai compreender o que Jesus está dizendo, mesmo sendo tão claro com as parábolas que ele usava. E Jesus faz um comentário depois com relação aos discípulos, que ele vai dizer assim: mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A ideia é que quem procura Jesus verdadeiramente, querendo entender a sua palavra e sedento da sua palavra, sedento de ouvir sobre a salvação, entende a palavra. Mas quem só busca por outros motivos não vai entender. Foi o que aconteceu com esses homens depois da primeira multiplicação dos pães, narrada lá em João. João, no capítulo 6, verso 25 a 29, vai dizer assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, muitos não entenderam, não receberam, porque estavam procurando outras coisas e não a verdade do Evangelho trazida por Jesus, das boas novas. Mateus então relaciona 7 parábolas: a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola perdida, a parábola das redes. Todas são referentes ao reino dos céus. Na parábola do semeador, o tipo do solo, o coração dos homens, onde é lançada a semente, a palavra de Deus, é determinante para a mesma frutificar. Da perspectiva de quem semeia, não se deve desistir da semeadura, pois aqui cair em boa terra irá produzir muitos frutos. É triste saber que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas
impedem a muitos de frutificar no reino dos céus. Na parábola do joio e do trigo, a questão principal é que é preciso esperar o tempo da colheita para separar o joio do trigo. O campo é o mundo, os joios são os filhos do maligno, a boa semente são os filhos do reino. Quem semeou o trigo foi Jesus, quem semeou o joio é o maligno. A ceifa é a consumação dos séculos, onde os anjos, obedecendo o Filho do Homem, separarão o joio do trigo, que poderá estarem convivendo juntos dentro do reino aqui na terra, a igreja, e os lançarão na fornalha, que é o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. O grão de mostarda era símbolo de algo bem pequeno, apesar de não ser a menor das sementes do Oriente. A semente do cipreste era a menor semente, era menor que a semente de mostarda, diz um comentarista bíblico. A semente de mostarda ela usada como um símbolo, né, para falar de algo pequeno, era quase como um provérbio se usar a imagem da semente de mostarda. Em Mateus 17, 20, nós vamos ver Jesus usando esse exemplo da mostarda, da semente de mostarda. Ele diz assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, né, era um provérbio que se usava o grão de mostarda. Então, o reino dos céus começa dos menores começos, né? Mas no final muitas nações se reunirão a ele. Como começou o reino dos céus? Talvez não. Começou lá com a chamada de Abraão, né? E foi se tornando um povo, mas esse povo, de modo geral, não aceitou a vinda do Messias, mas muitos povos em outras nações, muitas pessoas em outras nações aceitam o Messias e vão fazer parte desse reino que se torna grande. A parábola do fermento ressalta o poder da levedura. A levedura era uma parte da massa fermentada que se guardava da última fornada de pães. Todo judeu sabia do que Jesus estava falando, porque os pães eles eram assados em suas próprias casas. Assim, 3 medidas de massa fermentada tinham o poder de transformar toda a massa nova. Onde o reino de Deus ele chega, o reino dos céus chega, acontece transformação na vida das pessoas. Paulo, Zaqueu, Nicodemos, né, são exemplos bíblicos disso. Eu particularmente conheço uma família que bastou uma pessoa conhecer a Cristo para que todos dessa família hoje fizessem parte do reino de Deus, porque ele é assim, basta uma pequena medida para levedar a massa toda. A palavra do tesouro escondido nos ensina sobre a alegria do descobrimento desse tesouro que é o reino dos céus e que vale a pena investir tudo que se tem nesse reino. A parábola da pérola compara o reino a uma pérola preciosa de grande valor. Barclay, o comentarista, vai dizer que o valor estava associado à sua beleza, muito valorizada pelos povos do Oriente, que as possuíam para admirá-las. O reino dos céus é tanto mais precioso e de maior valor. Há muitas outras coisas belas na vida, mas nenhuma comparada, diz ele, à beleza suprema que se encontra na aceitação da vontade de Deus para nossas vidas. A parábola da rede, entre os diversos tipos de peixes apanhados pela rede, alguns são ruins, né? Que Jesus interpreta como os homens maus, como da parábola do joio, né? Colocados ali por Satanás. Nem todos os que parecem aceitar o Evangelho são genuinamente convertidos. Nas parábolas, Jesus ensinou, então, que o reino dos céus pode ser recebido num coração aberto para a verdade da palavra dele. Nesse reino, ele só semeia boa semente que dá bons frutos, porém Satanás semeia uma semente má que produz frutos ruins que podem temporariamente e aparentemente fazer parte do reino. Ele começou pequeno, sem muita expressão, como a menor das sementes, mas se tornará grande como a árvore que vem dessa semente, né? Da semente de mostarda, ou como uma massa fermentada por um pouco de fermento, né? Ele vale mais que um tesouro, uma pérola preciosa. Devemos investir tudo que temos nele. Esse reino tem súditos em todas as nações, mas no final, quando os anjos dos céus colherem a grande rede dos 4 cantos da terra,
separarão só os bons peixes e o trigo para o celeiro de Deus. O joio será lançado no fogo. Não dá para ficar em cima do muro, Jesus disse em outras palavras. Ou você entra nesse reino através do Filho do Homem, Jesus, ou você está fora dele. Receba o reino e frutifique na 30, 60, 100 por um. Não façamos como os de Nazaré, como o texto registra, né? Que só viram no Filho do Homem o carpinteiro, né? Ou o filho do carpinteiro, e não perceberam que se tratava do Filho de Deus, o Messias prometido, e deixaram de receber o que de melhor e mais precioso Jesus tinha para lhes dar, a salvação eterna, o título de cidadãos do reino dos céus. Sejamos como bons escribas, como Jesus falou para os discípulos, que aprendem tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, que interpreta o Velho Testamento à luz da pessoa de Jesus Cristo. Que nós possamos ler a palavra de Deus com afinco e meditar nela e deixar que o Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que já colocaram a sua fé em Jesus, nos ajude a entender mais profundamente e possamos ser fortalecidos e permanecer andando com Jesus, frutificando no seu reino, esperando a consumação dos séculos, para podermos ser definitivamente, né, nos tornar juntos com Jesus para irmos para a eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que essa lição traga edificação para a nossa vida neste dia. É o que nós desejamos. Deus abençoe a todos nós.